Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar a respeito de um país que não tem saído das manchetes dos jornais, que é outro país do norte da África, no caso atual, a Líbia. Meninos, apenas a título de comparação, a Líbia tem 1.700.000 quilômetros quadrados de território, para uma população de 6.400.000 habitantes. O Egito, vizinho da Líbia e também país atingido por uma violenta revolta popular, tem aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados de território para uma população de quase 80 milhões de habitantes. Por aí vocês já podem perceber as diferenças imensas entre esses dois países. Estão localizados no norte da África, são países com esmagadora maioria de população muçulmana, mas não são semelhantes em inúmeros aspectos. Apesar de ambos se localizarem na região do norte da África, portanto uma região saariana, uma região desértica, o Egito tem em seu território o Rio Nilo, um dos maiores do mundo, e uma população antiguíssima, constituída ali em um estado centralizado desde 3.200 a.C. A Líbia, ao contrário, é uma região povoada por uma população de beduínos. Mais da metade da população líbia vive em um pequeno número de cidades, as duas maiores, Trípoli, a capital, e Benghazi, a segunda maior cidade. Mais da metade da população da Líbia vive em 4 ou 5 cidades do litoral mediterrâneo. O resto vive espalhado, são tribos beduínas que vivem espalhadas pelo deserto. Só por aí você já pode medir a diferença da situação entre esses dois países vizinhos, tão próximos, mas tão diferentes. O assunto Líbia não pode ser desvinculado dessa figura que é o coronel Muammar Gaddafi, ditador que governa a Líbia há 42 anos, desde um golpe de Estado, onde ele se transforma em ditador em 1969. Gaddafi é praticamente o dono do país. Isso é uma situação complexa que torna a sua deposição muito mais difícil. Eu costumo dizer que Gaddafi, inclusive, não tem para onde ir, né? Irá se apegar ao poder até o último suspiro, porque não tem para onde ir. Talvez Venezuela, talvez Coreia do Norte, mas a maior probabilidade é que esse cidadão que vocês estão vendo aqui, ao lado do mapa do seu país, é bem provável que permaneça no poder até a morte. Aqui uma questão curiosa. Talvez vocês já tenham até observado. É comum em jornais, revistas, quando temos o assunto Líbia, que apareçam grafias diferentes para o nome do ditador. A realidade é que o nome de Muammar Gaddafi, a sua grafia original, é essa aqui, em árabe. A tradução do nome de Gaddafi para a linguagem latina, para a escrita latina, para a nossa escrita, gera problemas terríveis, porque não existem comparações fáceis, não existe uma tradução fácil de se fazer. Por isso, acredita-se que existam pelo menos 112 formas possíveis de se escrever o nome desse cidadão. O mais comum é encontrarmos aí a expressão Gaddafi com K e H, com G, Gaddafi, e com GH.
sem contar a duplicação do D, do F e ainda a possibilidade de se colocar Y no final. Temos também a opção com QU, fora as variações do seu primeiro nome, Muammar. Portanto, vocês não devem se preocupar quanto a isso. Muitas vezes o aluno pensa até que é outra pessoa, Gaddafi, Al-Gaddafi, mas, na verdade, esse é um problema que todos os jornais e revistas no hemisfério ocidental que adotam um alfabeto do tipo latino tendem a enfrentar. Por uma questão de simplificação, aqui nós adotaremos a expressão Gaddafi com K e A forma mais simples o possível. A Líbia não era um país exatamente. A Líbia era um conjunto de territórios no deserto do Saara, dividida em 3 áreas tripolitâneas, Cirenaica e Fezzan. Essas áreas, ficando ao lado do Egito, do lado ocidental do Egito, elas estavam sob o controle do Império Turco. Passaram do domínio grego para o domínio romano, domínio vândalo, bizantino, até essa região, o norte da África, ser toda ela conquistada pelos árabes a partir do século 7 DC. O que nós vamos observar é que, a partir do domínio árabe, haverá uma islamização da região, a população local adota a religião islâmica, a religião muçulmana, e a região acabará sendo incorporada pelo Império Turco Otomano, será mantida sob controle do Império Turco Otomano durante séculos. Com a decadência do Império Turco, a Itália, país europeu que se atrasa em seu processo de unificação e que, portanto, não tem colônias, a Itália se aproveita da fragilidade do Império Turco para provocar uma guerra contra o Império Turco. Essa guerra é chamada de Guerra Ítalo-Turca de 1911, portanto, está completando esse ano 100 anos da tomada da região da Líbia dos turcos pela Itália. Não podemos esquecer isso, 100 anos da incorporação da Líbia pela Itália. A Itália derrota o Império Turco e incorpora a Líbia, mantendo a região sob seu controle até 1943. Quais são as características desse período de dominação italiana sobre o território da Líbia? Bom, aqui nós já dissemos, a conquista da Líbia se dá em 1911, Guerra Ítalo-Turca. Haverá uma resistência muito séria por um grupo de tribos beduínas contra a dominação italiana. O Sheikh Omar Mukhtar, também conhecido como o Leão do Deserto, irá enfrentar os italianos durante anos. O seu grupo tribal é praticamente exterminado, eles acabam sendo derrotados, mas a história do Sheikh deu origem a um filme relativamente famoso, que é chamado de O Leão do Deserto, um filme que tem críticas favoráveis, apesar de ter ficado praticamente despercebido do público, mas o que chama atenção é que, para a composição do filme, o ditador Muammar Gaddafi financiou 25 milhões de dólares, o que acabou manchando um pouco a imagem internacional da película, né? Fica parecendo propaganda do Gaddafi, mas, na verdade, um filme bastante bem cuidado, um filme bastante bem produzido, retratando esse momento da resistência beduína contra a ocupação italiana. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Líbia foi palco de sangrentos combates entre tropas, de um lado, alemãs e italianas, as forças do eixo, e do outro lado, as forças aliadas do Egito, capitaneadas pela Inglaterra. Entre 1940 e 1943, portanto, a região da Líbia foi palco de sangrentos combates até a derrota das forças italianas e alemãs e a ocupação inglesa daquela região. Os aliados ocidentais, Inglaterra e Estados Unidos, mantêm o controle sobre o território da Líbia até 1951. Inclusive com a construção de importantes bases militares norte-americanas na região. Em 1951, a Líbia vai se tornar finalmente um país independente.
Depois de amplas negociações, fica decidido o estabelecimento de uma monarquia constitucional, chefiada por esse cidadão aqui, o rei Idris I, que governou o país entre 1951 e 1969. O que marca o reinado de Idris I é a abertura da Líbia para a entrada de capitais ingleses e norte-americanos. Será construída uma grande base aérea norte-americana, uma grande base estadunidense na região do território líbio, e empresas estrangeiras começam a explorar o petróleo da Líbia, que já demonstra aí uma significativa riqueza. Lembrando que as reservas de petróleo da Líbia, elas não são muito grandes. O que torna a Líbia um país importante no mercado internacional do petróleo, se bem me lembro, 12º produtor mundial, é o fato de que, por ter uma população muito pequena, o consumo interno é muito baixo. Portanto, praticamente todo o petróleo da Líbia acaba sendo exportado. Se formos comparar hoje, Líbia e Brasil não são muito diferentes em termos de volume de produção, porém o Brasil consome praticamente tudo o que produz. Então temos aí esse governo do rei Idris I, cerca de 18 anos no poder, porém trata-se de um governo bastante impopular, dada a pobreza, a miséria em que vive a maior parte da população do país. Em 1969, esse cidadão aqui, o então capitão Muammar Gaddafi, capitão do exército líbio, um grupo de oficiais profundamente influenciados por um misto de ideias pan-árabes, socialistas, nacionalistas, um grupo de oficiais liderado por esse sujeito chamado Muammar Gaddafi, dá um golpe de Estado e derruba o rei Idris I. É interessante observar que, em um primeiro momento, a avaliação da CIA foi de que Gaddafi era uma pessoa confiável e, portanto, não mereceu grande oposição por parte dos países ocidentais. Um erro grave, porque Gaddafi rapidamente demonstra uma profunda aversão pelos Estados Unidos por costumes ocidentais, fecha bares, fecha boates, entra em rota de colisão com os interesses do mundo capitalista internacional, se transformando em algo que ele mesmo gostava de dizer. Gaddafi queria se tornar uma espécie de Che Guevara árabe, né? Sempre falando muito nessa necessidade de se fazer uma revolução, sem explicar muito. Gaddafi, ele escreve um livro, tendo por base o livro vermelho de Mao Tse-tung. Gaddafi escreve o chamado Livro Verde, em 1970, tentando expressar essa ideia do seu socialismo islâmico, que ele toma como referência o pensamento do seu vizinho e seu ídolo, o Gamal Abdel Nasser, né, o líder nacionalista egito, morto em 1970. Então Gaddafi rapidamente entra em rota de colisão com as potências ocidentais. E não demora para que nós vamos ter aí um choque com algumas atitudes do ditador líbio que vai demonstrando características cada vez mais incomuns. Gaddafi comete algumas atrocidades e fica até difícil listar tudo aquilo do que ele é acusado. Se num primeiro momento a CIA achou Gaddafi confiável, meu Deus do céu, não demora para que ele se transforme num terrível transtorno para os interesses dos Estados Unidos. Aqui nós listamos algumas atitudes patrocinadas, alguns atos patrocinados pelo governo líbio de terrorismo e de agressão aos interesses ocidentais. A gente denomina isso terrorismo de Estado, né? Porque é patrocinado pelo governo na Líbia. Por exemplo, o assassinato de 25 exilados líbios que fogem para países europeus, atentado à bomba, mortes a tiros no meio da rua. Auxílio financeiro à Organização Setembro Negro, que vai assassinar 11 atletas israelenses durante a realização da Olimpíada de Munique em 1972. Em 1973, a Marinha irlandesa intercepta um navio que vem da Líbia carregado de armas, que essas armas deveriam ser entregues ao IRA para lutar contra a ocupação inglesa na Irlanda do Norte. Patrocinou grupos terroristas e guerrilheiros nas Filipinas.
forneceu milhões de dólares em ajuda militar a um grande inimigo dos Estados Unidos, que é Daniel Ortega, líder do movimento sandinista na Nicarágua. Foi aliado e apoiou com dinheiro e armas o ditador louco de Uganda, Idi Amin Dada. Em 1983, o próprio Brasil esteve envolvido nas maluquices de Gaddafi, quando 4 aviões que levavam da Líbia para a Colômbia ajuda médica foram interceptados no Brasil durante uma parada técnica. Descobriu-se que os 4 aviões estavam carregados de armas e esses aviões foram obrigados a retornar à Líbia. Em 1984, durante uma manifestação de refugiados líbios em Londres, na porta da embaixada líbia em Londres, um grupo de manifestantes pacificamente criticando o fato de 2 dissidentes líbios terem sido executados lá em Trípoli. O que acontece? Abrem as janelas da embaixada e disparam tiros nos dissidentes líbios que estavam ali protestando no meio da rua, em Londres. Do grupo foram feridas 11 pessoas, mas uma policial inglesa que fazia segurança da manifestação acaba morrendo. Comunicações radiofônicas interceptadas pelo serviço secreto inglês mostram que a ordem para a segurança da embaixada atirar nos manifestantes veio da própria Líbia. Mais um atentado terrorista, dessa vez em boates em Roma e Viena, que ferem 19 pessoas e matam 140, essas organizações terroristas estavam ligadas aí a grupos socialistas inimigos dos interesses dos Estados Unidos. Em 1986, sai na televisão líbia que o governo líbio estará patrocinando a formação de esquadrões suicidas para atacar alvos no Ocidente. Em abril de 1986, explode uma boate em Berlim Ocidental. Essa boate era frequentada por soldados norte-americanos, morrem 3, vários outros são feridos. Em 1987, novamente, agora na França, é interceptado um navio carregando toneladas de armas que iriam da Líbia para alimentar o terrorismo na Europa. A suspeita de que Gaddafi apoiou as Farc na Colômbia. Charles Taylor, um criminoso louco, julgado por um tribunal internacional da ONU por crimes contra a humanidade, por genocídio na Guerra Civil de Serra Leoa, patrocinado por Gaddafi. Vejam que o currículo de Gaddafi é uma coisa horrorosa. E outro aspecto interessante a respeito do cidadão foi as mudanças no seu guarda-roupa. Notem que quando Gaddafi toma o poder, ele está aqui vestido de soldado, magrinho, né? Uma figura séria. Com o tempo, no entanto, vejam como ele vai mudando, né? Deixa o aspecto de militar para uma figura meio pop, com aqui um terno brilhante, e aqui com uma roupa absolutamente colorida, um óculos realmente exótico. Essa mudança de visual do Gaddafi tem a ver com a tentativa do governo líbio de se tornar um governo mais light, menos criticado internacionalmente. O que vai acontecer com a participação da Líbia em atentados pelo mundo é que a Líbia será colocada na lista negra dos países que patrocinam o terrorismo pelos Estados Unidos, Inglaterra. O país sofrerá graves embargos comerciais. É só em final da década de 1990 é que Gaddafi concorda em entregar alguns dos criminosos que ele mantinha em seu território, e assim a Líbia pôde limpar seu nome e voltar a fazer acordos econômicos internacionais. É importante essa questão, porque isso permitiu a Gaddafi recuperar sua principal fonte de financiamento, que é a exportação de petróleo. Há um reposicionamento do ditador. Aqui, inclusive, vemos a figura ao lado de Lula, que foi à Líbia, elogiou Gaddafi. Mas e aí? O que é que está acontecendo na Líbia hoje?
O problema é que a riqueza gerada pelo petróleo não está sendo repassada pela população, não está sendo repassada para a população. E isso, como em praticamente todos os países do Oriente Médio nesse momento, está provocando uma reação popular muito forte. Por mais que o governo tenha dinheiro, a situação da população continua a pior possível, o que leva a uma reação muito forte. O problema, mais uma vez, é a dificuldade que temos no mundo ocidental de imaginar quem substituirá Gaddafi, uma vez que o que existe na Líbia são grupos tribais que disputam o poder entre si. O próprio exército líbio, na verdade, não existe. O que existe são forças mercenárias patrocinadas pelo Gaddafi lutando em sua defesa, o que torna a deposição desse ditador cada dia mais complicado. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a Senec.